Então, eu vou continuar com a leitura do mestre, que é o guru, o mestre espiritual de Srila Prabhupada. O nome dele é Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Eu vou compartilhar aqui, assim todos podem acompanhar. É mais agradável, mais fácil, né? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. A vida de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que era chamado o Guru Leão. Aqui porque era no começo do século XX, a gente vê ele está num carro, né? Era os carros ingleses que os ingleses introduziram, que era a colônia britânica naquela época, a Índia. Então, continuando o que eu já tinha começado na semana passada, deixa eu ver aqui. Então, Srila Bhaktisiddhanta são 7:12, tá? Eu vou ler, a gente para uns 10 minutinhos. Ele era filho de Srila Bhaktivinoda Thakur, que vai ser o próximo mestre que nós vamos estudar. Bhakti, Siddhanta quer dizer Bhakti, que é o caminho da yoga na devoção, e Siddhanta, que são verdades. Então, as verdades, esse era o nome de Swami, né, de monge dele. Aprendendo a filosofia Gaudiya Vaishnava, que é a linha Vaishnava que nós seguimos, onde, né, o cantar do Mahamantra, a devoção ao Supremo, com seu estimado pai, ele recebeu iniciação do renomado asceta, Shigoura Kishora Das Babaji. Era um grande sábio, era um asceta, ele não aceitava discípulos. Ele foi iniciado em 1900. Depois de aceitar a ordem sannyas, né, de monge renunciado, em 1918. Olha só a época da Primeira Guerra Mundial, né? Ele fundou a Gaudiya Math. São tipo templos monastérios, ashrams, em 64 centros na Índia e 3 no exterior, na Europa. Ele viajou por todo o subcontinente propagando os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu, e ele partiu deste mundo em 1937. Ele foi o guru de muitos mestres Vaishnavas, era a mesma geração de Srila Prabhupada, que eram irmãos espirituais dele. E fora ele, mais 2 ficaram muito famosos, que os discípulos ocidentais de Srila Prabhupada, quando ele abandonou o corpo, estavam como crianças órfãs, não sabiam aonde ir, onde tomar refúgio, aprender. Porque Srila Prabhupada ficou só 10 anos, é muito pouquinho, né? Imagina uma criança de 10 anos que perde os pais, não sabe nada da vida, precisa de orientação, né, de refúgio. Então, esses 2 irmãos espirituais ficaram muito conhecidos. Um deles é B.R. Sridhar Deva Goswami, ou Sridhara Maharaj, que ele escreveu muitos livros belíssimos, que são muito poéticos. Srila Prabhupada era mais um guerreiro, né, um kshatriya, né, ele veio tanto é que ele enfrentou o Ocidente, veio para Nova York sozinho, e fundou esse movimento tão grande. Sridhar Maharaj ele nunca saiu da Índia, ele era um poeta, um filósofo. Os livros dele são todos traduzidos em português, são muito lindos. E Srila Puri Goswami, Bhakti Pramod Puri Goswami, ele também nunca saiu da Índia, ele era extremamente humilde, um grande sábio. Muitos ocidentais também tomaram refúgio nele. E Srila Bhaktisiddhanta era assim, ele era daqueles, por que ele se chamava Guru Leão? Porque ele não fazia compromisso, ele não queria bajular os materialistas ou aqueles que queriam só, assim,
disseminar a filosofia com interesses pessoais ou com desejos escondidos. Ele era assim, direto, né? E tem muita gente que não agrada, né? Certas verdades não agrada a todo mundo, mas ele era assim, sem compromisso, ele era muito reto. Então, ele escreveu livros, os livros dele são de um nível intelectual tão elevado. Eu já comprei livrinhos pensando, eu vou poder estudar Srila Bhaktisiddhanta, e olha que eu conheço inglês, eu conheço a filosofia, mas é um nível, assim, muito, muito elevado. Realmente para grandes eruditos intelectuais da filosofia védica. Mas ele escreveu muitos artigos muito interessantes em revistas, uma revista que ele publicava. Aqui tem alguns dos artigos que ele escreveu que são muito interessantes. Um devoto não se envolve em violência. Então, ele explica nesse artigo como um verdadeiro Vaishnava, ele nunca é violento, ele é ahimsa com os outros em pensamento, em palavra, em ação. Então, ele é um exemplo, né, de não violência. Em tudo que ele faz, o que ele come, o que ele fala, o que ele pensa, né, da forma que ele atua. Um devoto é misericordioso. Aí, esse artigo é sobre que, assim, ele escreveu sobre as 26 qualidades de um Vaishnava, e esse artigo explora a misericórdia, que é a qualidade primária de um devoto, a mais importante, a misericórdia pelas almas condicionadas que sofrem. Então, ele desenvolve, né, ele aprofunda esse ponto. Depois ele falou muito sobre o pseudo-guru, chamado Guru Bruva. Aqui, Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati expõe o negócio de trapaça de gurus de imitação, que simplesmente coletam discípulos por dinheiro e prestígio. E na Índia tem muitos, infelizmente. A gente pensa que a Índia é um país puro, cheio de santos, e não é assim, não. Então, tem que saber distinguir o verdadeiro do falso, né? Um diamante verdadeiro de um falso. E ele assim, explicou muito, né? Ele expõe esse problema que tem os gurus. Eu tinha um amigo que dizia assim, um guru que é falso é um canguru. Canguru. Depois ele fez artigos sobre o Guru Tattva, que é a verdade do guru, conclusões devocionais. Neste artigo, ele delineia os elementos fundamentais de Bhakti, extraído das conclusões védicas, e estabelece o Srimad Bhagavatam, o que é lido no sábado, como fruto amadurecido dessas literaturas védicas. Então, né, mais uma vez, a Bhakti Yoga, o ser humano é assim, a alma condicionada, ela interpreta, né, do seu jeito. Ela coloca o filtro, né, da cor da sua compreensão de alma condicionada e transforma as coisas, especula, né? Então ele foi muito assim, muito firme em explicar a Bhakti pura, o que é esse caminho da devoção de uma forma pura, autêntica. Ele dá muita ênfase, muito foco nesse ponto. Depois ele escreveu Harikata, os 5. Hari é Krishna, Hari é o nome de a verdade absoluta, Hari, o Senhor Supremo. Kata quer dizer conversas sobre o absoluto. Ele fala da necessidade de falar de tópicos de Krishna e o canto constante dos santos nomes do Senhor. Então, ele enfatiza de nos encher, né, de o mais possível de tópicos que, na verdade, são ouvir sobre Krishna, cantar sobre os santos nomes, eles purificam nossa consciência. Então, mais a gente pode absorver isso durante o dia, mais a gente vai se purificar mais rápido. Mais rápido a gente vai despertar a consciência espiritual, né, que é o nosso objetivo. E também explica o que é o verdadeiro Kirtana. Kirtana é o canto. Sabe quando no começo do sadhana a gente coloca umas músicas devocionais? Isso é o Kirtana, que é uma mantra cantada que se chama Kirtana. Depois 6. Krishna Tattva, a realidade fundamental de Shri Krishna.
nesse artigo, 1928, olha, já estamos em 1928. Ele descreve os atributos de Sri Krishna, explicando o que Krishna é e o que ele não é. Então, mais uma vez, assim, com o passar dos séculos, tudo que tem relação a Krishna também foi se desviando, poluindo, contaminando com as interpretações, especulações das almas condicionadas que se colocam como almas iluminadas, sábias. Então, ele fez uma limpeza em tudo isso, né? E colocou ordem no que as verdadeiras escrituras falam e o que é falso. Depois, 7, quem está realmente qualificado para liderar o Kirtana? Então, aí ele enfatiza a qualificação de alguém para liderar, cantar o Kirtana, que não é só uma melodia ou saber tocar instrumento. O verdadeiro Kirtana tem que ter amor, tem que ter devoção, tem que vir do coração, não é só da boca para fora. Então, que muitos assim, que lideram Kirtana na Índia, eles fazem show para se mostrar, olha, eu sou um cantor maravilhoso, um músico incrível. Então, isso é tudo ego. Então, ele enfatiza a diferença, né? A qualificação que tem que ter a pureza de coração para ser um verdadeiro líder de Kirtana. E, finalmente, outros artigos que ele foi, assim, enfatizou bastante, quem é Shri Goura? Goura é outro nome de Chaitanya Mahaprabhu. Então, ele explica como os Mayavadis e Sahajas veem Goura em comparação com a visão dos Vaishnavas. Mayavadis Sahajas são esse tipo de adoradores que eles pretendem estar cheios de amor, de emoção por Krishna e choram de êxtase, mas na verdade não é tudo show. E eles também não consideram Chaitanya Mahaprabhu como um avatar de Krishna, que ele é considerado, Chaitanya Mahaprabhu, ele foi considerado a Krishna que apareceu nesta Kali Yuga para trazer o Mahamantra. E esse tipo de classes de espiritualistas, de devotos, eles só consideravam Chaitanya como mais um santo da Bengala, né? Então, assim, é um mestre que enriqueceu muito e nós somos muito gratos a ele, porque graças a ele nós pudemos ter nosso querido Srila Prabhupada, e graças a Srila Prabhupada estamos aqui cantando o Mahamantra, né? Então, é isso por hoje. Eu agradeço muito a participação de vocês. Tenham um ótimo dia.